Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje teremos acho que é a sétima aula de Matemática 2 para Agronomia. E hoje iremos falar sobre equações diferenciais ordinárias. Vamos lá? Dúvidas, pessoal? Vamos fazer esse exemplo 20.3. Resolva EDO dy sobre dx igual 1 mais y vezes e elevado a x. Então vamos resolver essa EDO. Eu posso passar o dx multiplicando, ficaria dy igual a 1 mais y e elevado a x dx. Eu vou passar esse 1 mais y para o outro lado, fica dy sobre 1 mais y igual a e elevado a x dx. Eu posso integrar. Fica integral de dy sobre 1 mais y igual a integral de e elevado a x dx. Então fica integral de 1 sobre 1 mais y dy igual a integral de e elevado a x dx. Integral de 1 sobre 1 mais y em relação a y, ln do módulo de 1 mais y. Igual a integral de e elevado a x é e elevado a x mais uma constante. Meu y é maior do que menos 1, é isso? Pelo enunciado do exercício. Então, posso tirar o módulo. Fica ln de 1 mais y igual a e elevado a x mais uma constante. Não tem aquela propriedade que e elevado a ln de x é igual a x. Usando essa propriedade, eu vou ter que 1 mais y igual a e elevado a ln de 1 mais y. Ln de 1 mais y é elevado a x mais k. Então, eu fico e elevado a x mais k. Então, eu tenho 1 mais y igual e exponencial de e elevado a x. Quando eu tenho a soma no expoente, eu posso transformar em produto vezes e elevado a k. Esse e elevado a k eu chamo de c. Então, eu vou ter 1 mais y igual a c vezes exponencial de e elevado a x. Isolando o y, fica y igual a c e elevado a x menos 1. Certo, pessoal? Professor, tem como você explicar isso aí de novo? Que a conexão minha caiu aqui. Inteiro? Isso. Por favor. Ok. Eu quero resolver essa equação. dy sobre dx é 1 mais y vezes e elevado a x. Eu pego esse dx, passo multiplicando, fica dy 1 mais y elevado a x dx. O 1 mais y eu vou juntar
com o dy, para ficar todo mundo que tem y de um lado e todo mundo que tem x do outro. Então fica dy dividido por 1 mais y é igual a e elevado a x dx. Daí eu integro os dois lados. Fica integral de dy sobre 1 mais y igual a integral de e elevado a x dx. Esse 1 mais y eu tiro o dy para fora para ficar mais visível. Integral de 1 sobre 1 mais y dy igual a integral de e elevado a x. Aí eu reparo que isso aqui é ln de 1 mais y igual ao outro lado, e elevado a x mais uma constante. Como o y é maior que menos 1, eu posso tirar o módulo do ln. Fica ln de 1 mais y igual a e elevado a x mais uma constante. Aí eu utilizo a propriedade que exponencial do ln de x é o próprio ln de x. Então, 1 mais y é exponencial do ln de 1 mais y. Como ln de 1 mais y é e elevado a x mais k, fica tudo isso igual a e elevado a x mais uma constante. Eu tinha e elevado a x, exponencial de e elevado a x mais k, posso separar com exponencial de e elevado a x vezes exponencial de e elevado a k. E elevado a k é constante também, porque k é constante, então e elevado a k é uma constante, eu chamo e elevado a k de c. Então fica y mais 1 igual a constante vezes exponencial de e elevado a x. Passo 1 para o outro lado subtraindo, fica y igual a c exponencial de e elevado a x menos 1. Vamos agora passar para o próximo capítulo. Fazer esse exemplo 21.1. Resolva a equação diferencial dy sobre dx igual a menos 3y. Não, dy dx menos 3y igual a 6. Esse aqui, a teoria fala para a gente pegar um fator multiplicante. Eu pego... Se eu tiver uma dy dx, mais, cadê? Deixa eu achar aqui. Mais p de x y igual a uma q de x. Quando isso acontece, eu pego minha i de x, é e, ele é elevado à integral de p de x dx. Se eu pegar essa função e multiplicar a equação de cima, vai resolver meu problema. Então, o que eu faço? Quem que é minha p de x naquela equação? Minha p de x é menos o 3, não é? Porque é menos 3, está multiplicando o y. Então, minha i de x é e elevado à integral de menos 3 dx, fica e elevado a menos 3x, certo? Então eu tinha dy sobre dx menos 3y igual a 6. Eu multiplico todo mundo por menos 3x, fica dy dx vezes 3x, não, vezes menos 3x, menos y vezes, é e elevado a 3x, desculpa gente, aqui no lugar do menos 3x, eu estou multiplicando por exponencial de menos 3x, aqui também, aqui que está o erro. E elevado a menos 3x, que é esse carinha aqui que eu estou multiplicando a equação.
vezes y 3 vou colocar aqui o 3y elevado a menos 3x igual a 6 elevado a menos 3x. Eu posso olhar isso aqui como y', porque o dy dx é o y', vezes e elevado a menos 3x mais y, que multiplica menos 3 elevado a menos 3x. Isso igual a 6 elevado a menos 3x. Se eu pegar y vezes e elevado a menos 3x e derivar, vai dar exatamente o que está na linha de cima. Derivada do primeiro, y' vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Então, isso aqui dá 6e elevado a menos 3x. Eu integro. Integrando, que eu vou ter y integral de y elevado a menos 3x linha dx igual a integral de 6e elevado a menos 3x dx. Eu integro a derivada e volto para a função normal. Então, aqui eu tenho y vezes e elevado a menos 3x. O 6 sai para fora. A integral fica e elevado a menos 3x dividido por menos 3. Mais uma constante que eu posso simplificar. Fica menos 2 e elevado a menos 3x. Então, aqui está faltando a constante. Eu tenho que meu y vezes e elevado a menos 3x é igual menos 2 elevado a menos 3x mais uma constante. Eu passo e elevado a 3x dividindo, fica y igual a menos 2 e elevado a menos 3x sobre e elevado a menos 3x mais k sobre e elevado a menos 3x. Então, meu y é igual a menos 2 mais a constante, o e elevado a menos 3x eu passo para o numerador, fica e elevado a 3x. Então, essa aqui a minha solução para essa EDO inicial que eu tinha, dy sobre dx menos 3y igual a 6. Lembrando que esse aqui é o exemplo 21.1. Professor, Oi. no final da aula a gente podia discutir sobre o dia da prova. Se quiser a gente já discute agora. Pra mim tanto faz, fica melhor pra você. Que dia vocês querem a prova? Vocês querem segunda? Acho que na segunda daria um tempo a mais pra gente estudar, né? Pode ser.
Pode ser segunda, pessoal, a prova. Segunda fica bom. Segunda, dia 14. 14 de dezembro. Que hora? 14 horas, tá bom? Das 2 às 6. Não, pode ser, professor. Acho que fica bom. Todo mundo concorda? Vamos fazer esse 21.1b. Então eu tenho essa equação. Eu tenho que transformar ela na fórmula que a gente viu aqui em cima. P dy dx igual a P. Deixa eu copiar aqui. Eu tenho que transformar, deixar ela com essa cara. dy sobre dx é p de xy mais p de x vezes y igual a q de x. Então, eu passo x ao quadrado menos 9. Eu divido todo mundo por x ao quadrado menos 9. Professor, a tela não tá compartilhada, não. Ah, eu esqueci de trocar. Aqui, tá certo agora? Tá certo, obrigada. Então, eu tenho x ao quadrado menos 9 dy dx mais xy igual a 0. Eu vou dividir todo mundo por x ao quadrado menos 9 para chegar numa equação desse tipo. dy dx mais p de x vezes y igual a q de x. Então, fica dy sobre dx mais x dividido por x ao quadrado menos 9 y igual a 0. Quero integrar isso. Não vai ser fácil. Aqui. Então tá com essa cara. Quem que vai ser meu fator integrante? Não é e elevado à integral de p de x dx. Quem que é meu p de x? Meu p de x é o x sobre x ao quadrado menos 9. Então eu quero a integral de p de x dx é a integral de x sobre x ao quadrado menos 9 dx. Eu posso chamar meu de x ao quadrado menos 9. Daí meu du vai ser 2x dx. Então vai ficar a integral de 1 sobre u vezes du sobre 2. Então fica metade do ln de u mais uma constante. Então, meu integral de p de x dx é metade do ln de x ao quadrado menos 9 mais uma constante. Então, voltando para cá, posso escrever e elevado ln de x ao quadrado menos 9. Esse vai ser meu fator integrante. Então, o que eu tinha? Eu tinha... Não era essa. Era outra que eu tinha.
era essa aqui. Então eu tinha dy sobre dx mais x sobre x ao quadrado menos 9 vezes y igual a 0. Agora eu multiplico todo mundo por e elevado a ln de x ao quadrado menos 9. Multiplico todo mundo. Eu vou ficar com dy sobre dx vezes e elevado a ln de x ao quadrado menos 9 mais e elevado a ln de x ao quadrado menos 9 vezes... Esqueci o 2, né? É metade aqui só. Metade vezes x sobre x ao quadrado menos 9 vezes y é igual a 0. Se eu pegar y vezes exponencial de meio ln de x ao quadrado menos 9 e derivar, vai dar a mesma coisa. Então, se eu integrar, eu vou chegar aqui y elevado a meio ln de x ao quadrado menos 9 é igual a uma constante. Então, meu y é minha constante dividido por e elevado a meio ln de x ao quadrado menos 9. Tudo bem, pessoal? Professor, segunda ficou bom, só que esse horário aí à tarde que ficou meio puxado, não dava pra colocar pelo menos 8 horas, não, já que assim, tem gente que acha que não pode mais cedo, né, à tarde. Ah, ninguém falou nada na hora que eu marquei. Não sei. Tem alguém que não pode esse horário? Ué, quem não concordar, escreve aí no chat, eu acho que não é só eu, não. Escrever lá no chat, lá, falando lá. Tá mais tarde. Professor, acho que tem um pessoal que trabalha, faz, se puder, por ser a última prova e tal, deixa das 2 às 8, alguma coisa assim, se não tiver problema. Entendi. Pode ser das 4 às 8? Tá bom? Dá certo, é melhor. Tá ótimo, hein? Então é das 16 às 20. Das 16 às 20. Vamos continuar aqui, só para simplificar um pouco. Posso reescrever como sendo c e elevado a ln de x ao quadrado menos 9. Tudo isso elevado a meio, que o exponencial tem essa propriedade. E elevado a ln é a própria função. Então fica y igual a c dividido por x ao quadrado menos 9
elevado a meio. Então fica C dividido por x ao quadrado menos 9 dentro da raiz quadrada. Certo, pessoal? Querem que eu faça mais algum desses? Ou não? Sim, professor, por favor. Qual que vocês Essas querem? contas são muito difíceis. Vocês assistiram as videoaulas que tinha lá para assistir? Sim, Vocês conseguiram entender elas? eu consegui, professor. Vamos fazer a letra A? Ah. Vou deixar. Fazer a C, pode ser? Ou a gente faz A, pode ser A. Olha, Vamos ver A. Vinte e 1.1 letra A. Então fica x dy sobre dx menos 5y igual a x à sexta elevado a x. Queremos dy sobre dx mais p de x vezes y igual... Não tô vendo nada, não. Eu esqueci de trocar as telas. Obrigado. Então eu tenho x vezes dy sobre dx menos 5y igual a x à sexta elevado a x. Eu quero que fique da fórmula dy sobre dx mais um p de x vezes y igual a um q de x. Então eu divido todo mundo por x. Então fica dy sobre dx menos 5 sobre x vezes y igual a x à quinta elevado a x. Meu fator integrante. Opa. Não é a sexta, professor? Mas eu não dividi por x? Ah, sim, desculpa, tá certo. Eu dividi por x. Esse x sumiu, ficou 5 sobre x. E x à sexta sobre x virou x à quinta. Meu i é quem? É e integral a p de x dx. É e elevado a menos 5 sobre x integral, né? Integral de e elevado a menos integral de menos 5x dx. Então fica e elevado a menos 5 ln de x. É isso aí elevado a ln de x. Opa, não dá para ler. E elevado a ln de x elevado a menos 5. Então meu i é e elevado a ln de x é x elevado a menos 5. Que eu posso reescrever 1 sobre x à quinta.
chamar esse aqui, sei lá, de estrela. Multiplicando estrela por I, temos que a gente vai ter dy sobre dx vezes 1 sobre x à quinta menos 5 sobre x vezes 1 sobre x à quinta igual x à quinta e elevado a x dividido por x à quinta. Aqui tá faltando o y, né? Aqui meu y. Então ficou quem? dy sobre dx vezes x a menos 5 mais y vezes menos 5x a menos 6 igual a, cancela os 2x à quinta, sobra e elevado a x. Eu observo que isso aqui é y vezes x a menos 5 derivada, então é elevado a x, integrando, eu vou obter que y x a menos 5 é integral de e elevado a x dx. Então, isso é elevado a x mais uma constante. Eu passo x à quinta para o outro lado dividindo. Fica y igual a e elevado a x mais a constante vezes x a menos 5. Então, fica... dividir por x a menos 5 é a mesma coisa que eu multiplicar por x à quinta. Então, é x à quinta elevado a x mais uma constante. Então, eu posso reescrever. Meu x é x à quinta elevado a x mais k x à quinta. Vamos resolver esse exemplo 22.1. O que seria uma equação diferencial exata? Seria uma equação da forma m vezes dx mais n vezes dy igual a 0, de modo que as derivadas que m e n satisfaçam essas condições, seja derivada de m em relação a y igual a derivada de n em relação a x. Quando isso acontece, ela tem a fórmula, ela é chamada de exata. Isto aí. Não tem muita coisa aqui, mas vamos lá. Então, tem essa equação. M de xy dx mais n de xy dy igual a 0. Então, meu m seria o 2xy e o n seria o x ao quadrado menos 1. Eu tenho que verificar que derivada de m em relação a y, quem que é? Derivada de m em relação a y é 2x. Derivada de n em relação a x é 2x. Então, acontece que as derivadas parciais são iguais. Então, é uma EDO exata. Professor, Oi, que letra que é essa aí? qual? Do exercício? Qual letra que é? É o exemplo 20.1. 22.1.
Pois é, mas qual letra, pessoal? Mas só tem essa letra no 22.1 aqui, ó. Ué, então eu tô lá embaixo. Você tá nos exercícios, eu tô no exemplo. Ah, tá, foi mal. Aqui embaixo que tem as letras, os exemplos, ó. Os exercícios que tem letra. É uma EDO exata. A equação diferencial é exata, então ela é uma parcial de f em relação a x vezes 1 dx mais derivada parcial de f em relação a y vezes 1 dy é igual a zero. Quando ela é exata, isso acontece. Exata, isso acontece. Então, meu df sobre dx é meu m. Quem que é meu m lá? É o 2xy e a parcial de f em relação a y é x ao quadrado menos 1. Eu vou pegar, por exemplo, a primeira. Derivada de f em relação a x igual a 2x, significa que a f é a integral de 2x dx mais uma função de y, porque eu derivei em relação a x e essa h some. Então, minha f de xy, opa, era 2xy, né, minha f. Aqui. Era 2xy e aqui também 2xy. Então a f é x ao quadrado y mais um h de y. Eu tenho que a derivada de f em relação a y não é x ao quadrado menos 1, mas se eu derivar a f que eu tinha, fica o quê? 2xy, não. Estou derivando em relação a y, fica x ao quadrado mais a galinha de y. Eu derivei a f e igualei a x ao quadrado menos 1. Então, isso aqui é x ao quadrado menos 1. Então, meu a galinha de y é igual a 1. Então, meu h de y é y mais uma constante. Voltando para f. Quem que era? Minha f de xy é x ao quadrado y mais o h de y, que é y, minha constante. Professor, o Oi. h' de y é igual a menos 1, não é não? Acho que é isso aí. Menos 1. Então fica menos y. Obrigado. E aqui também fica o menos y. A teoria fala que y é dada por
f de xy igual a uma constante. Então, minha solução da equação é o quê? F de xy igual a uma constante. F de xy é x ao quadrado. Y menos y mais k igual a c. Então, fica x ao quadrado menos y igual a c menos k, que eu posso chamar, sei lá, de c', ou de c1. Acho que eu esqueci aqui do y, x ao quadrado y. Então, x ao quadrado y menos y igual a um c1. Eu posso colocar um y em evidência. X ao quadrado menos 1 igual a c1. Posso isolar o y. Fica o y igual a c1 sobre x ao quadrado menos 1. Esse y, c1 sobre x ao quadrado menos 1, vai ser a solução da equação que a gente tinha. 2xy dx mais x ao quadrado menos 1 dy igual a 0. Querem fazer algum desses exercícios aqui? 22.1. Fazer esse item A. Para eu saber se ela é exata ou não, eu derivo o que está junto com o dx em relação a y. Meu m é 2x menos 1. Meu n é 3y menos 7. Eu derivo m em relação a y. Fica parcial em relação a y de 2x menos 1, que dá 0. Derivo n em relação a x. Del sobre del x de 3y menos 7, que dá 0. Então, meu m... Pessoal, você não está compartilhando aí a página. Eu tô sempre esquecendo, desculpa, gente. Então, eu tenho 2x menos 1 dx, mais 3y menos 7 dy igual a 0. O que está multiplicando o dx é meu m. O que está multiplicando o dy é meu n. Eu quero verificar se é exato, eu tenho que derivar m em relação a y e ver se é igual a n em relação a x. Então, eu calculo del m sobre del y. Então, estou derivando 2x menos 1 em relação a y, que dá 0. Depois, calculo del n sobre del x. Então, estou derivando 3y menos 7 em relação a x. Não tem x, também dá 0. Então, essas duas derivadas parciais são exatas. Então, del m sobre del y igual a del n sobre del x implica uma EDO exata. Então, eu sei que meu m é uma derivada de f em relação a x. Meu m é 2x menos 1. E eu sei que meu n
é uma derivada de f em relação a y, que é 3y menos 7. De del f sobre del x igual a 2x menos 1, temos, quem que é a f? A f é integral 2x menos 1 dx mais 1h de y. Então, meu f de xy é x ao quadrado menos x mais 1h de y. De del f del y é quem? Era 3y menos 7. 3y menos 7. Temos que a gente vai ter. Se a gente derivar f em relação a y, fica h' de y igual a 3y menos 7. Logo, meu h de y é 3y 3y ao quadrado sobre 2 menos 7y. Portanto, meu f de xy era x ao quadrado menos x mais 3y ao quadrado sobre 2 menos 7y, em que eu posso colocar mais uma constante. Então, as equações da minha exata são dadas implicitamente por f de xy igual a uma constante. Então, posso escrever x ao quadrado menos x mais 3y ao quadrado sobre 2 menos 7y mais c igual a uma constante. Então, eu posso escrever x ao quadrado menos x mais 3y ao quadrado sobre 2 menos 7y igual a uma constante 1, uma constante C1. Então, amanhã à noite a gente tem o Prossiga. Eu vou deixar exercícios de equações diferenciais ordinárias amanhã para o Prossiga. Eu vou passar uma lista também para vocês fazerem e entregarem. Aí vai ter integrais e equações diferenciais. E na segunda a gente tem prova. Mas aí essa lista vai ser para entregar que dia? Pode ser lá para terça-feira. A Beleza. ideia é vocês fazerem ela para treinar para a prova. Beleza. É porque a gente não tem muita coisa, né? Pra fazer no final de semestre fica apertado. Uhum. Vocês querem marcar uma aula extra lá para sexta ou sábado para tirar dúvida? Ou não precisa? Precisa, professor. Como é Seria bom. informação? É bom marcar. Precisa aí tirar alguma dúvida. Que dia vocês preferem? Quinta, sexta, sábado? Por mim no sábado tá bom. Aula extra. Sábado, 14 horas. Tá bom assim?
Podemos fechar. Marca na sexta à tarde, professor. Mas sexta tarde, só se for 1h, 1h10. E depois 2h50 eu já tenho outra aula. Mas vocês preferem sexta ou sábado? O pessoal que tá colocando na sexta. No chat aí do lado. Hein? Entendi. Então, sexta, 13h10. Pode ser assim? Mais alguma dúvida, pessoal? Ô, professor, foda que dia de semana muita gente trabalha. Entendi. Parece que vocês esperam marcar um horário pra vocês falarem que não pode, em vez de falar na hora. É porque nós tá mandando no chat. Mas tem microfone, não tô olhando o chat. É vocês que mandam, deixa na sexta ou no sábado. Vamos deixar na sexta, então? Vamos deixar na sexta, então. Ninguém falou nada. Na sexta mesmo, tá bom. Então é isso, Pode ser pessoal. sim, sexta, professor. Então é isso. Muito obrigado, bons estudos. Amanhã tem prossiga. E até sexta. Que dia que você vai deixar a lista aí? Acho que até amanhã eu já libero ela. Beleza. Certo? Falou, professor. Falou, abraço. Valeu, abraço, professor. Alô, professor, obrigado.